Paz do Senhor, amém, irmãos? Vocês estão alegres de estar aqui nessa noite? Amém. Só quem está alegre vai falar um amém bem forte e vai ficar de pé, amém? Amém. Se você puder, né? Fica à vontade, você está na casa do seu pai. E aqui você pode cantar em pé, sentado. Em pé só é melhor para sair o som mais bonito, né? Ontem as mulheres deram tudo, ficou lindo. Hoje a gente tem os homens aí para ajudar, tem que ficar mais lindo ainda. Amém? O Salmo de número 150 nos diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Esse é o salmo. Então, se nós estamos aqui, se nós temos vida, nós vamos louvar ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração para Deus nessa noite. Antes de nós começarmos antes de nós darmos continuidade à adoração que tem que ser constante na nossa vida, neste lugar, eu queria que você abrisse o seu coração. Se você tiver que pedir perdão, que você peça perdão. Se você tiver alguma preocupação, esse é o momento de você deixar no altar. Fala: Senhor, eu estou deixando aqui e eu vou te adorar, ó Deus, porque o Senhor merece. E quando eu te adoro, haja, Senhor, na minha causa. Então fale para Ele agora tudo que você precisa para o seu coração estar totalmente voltado para Deus, para que Ele receba o seu louvor e a sua adoração. Comece a falar com Deus aí no seu lugar. Pai, nós adoramos o Teu nome neste lugar. Nós estamos reunidos aqui e como igreja agora, como um só corpo, nós queremos oferecer ao Senhor a nossa oferta de amor, a nossa oferta de gratidão, o nosso louvor, porque assim como o salmista declarou, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Se nós temos vida, nós temos que louvar ao Senhor. Nós te louvamos como gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por tudo que o Senhor está fazendo nessa hora. Entregamos tudo diante do Teu altar. Nós abrimos o nosso coração e pedimos: purifica-nos, Senhor, limpa o nosso coração, limpa as nossas mãos, para que, ó Deus, nada possa ser impedimento do nosso louvor chegar diante do Teu altar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos também deixar diante do Teu altar todas as nossas preocupações, se são dívidas que nós temos que pagar, se tem alguma preocupação com alguém doente na família, nós deixamos diante do Teu altar, ó Deus, e pedimos que o Senhor haja enquanto nós te adoramos, que haja um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo, que abra portas, ó Deus, que transforme vida, que envie cura, Pai, enquanto nós louvamos e adoramos ao Senhor neste lugar. Recebe, Senhor, a nossa adoração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia.
nós, é por causa dele. Amém? A essência dele é amor. Não é porque você é bonito, não é pelo que você tem, é porque ele escolheu te amar. Amém? Ele nos amou primeiro. E nós estamos firmados no amor que nunca falha. Aleluia.
O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Não importa o tamanho da noite, é certo que a alegria de Deus vem pela manhã. Eu não tenho que temer, declare, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Meu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, não importa as dificuldades que você viverá, Ele continua sendo Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há cura que Ele não pode liberar sobre a sua vida. Você não precisa temer. A alegria de Deus vem pela manhã. Declare, meu amor não falha. Meu amor não falha. Você está vivendo uma noite escura e fria, a alegria vem pela manhã, amém? Deus nunca atrasa, Deus nunca atrasa, amém? Agora você também, além de continuar adorando ao Senhor com a sua voz, com a sua alegria, com as suas palmas, você também vai estar com a oportunidade de adorar o Senhor com a sua oferta, amém? Devolver um pouco de tudo aquilo que Deus tem te dado. Você está com a oportunidade de, enquanto nós adoramos, enquanto nós declaramos a bondade de Deus, você também pode entregar ao Senhor a sua oferta nessa noite, amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Te amo, declare isso. Tua graça nunca falha. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me declare da vontade de Deus. Declare a liberdade, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu falarei da bondade de Deus. Quando se for, declare isso que te guia em meu corpo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. Declare que Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho.
quê? Tente bom ânimo. Eu venci. Se você pertence a esse Deus de amor, cujo amor não falha, você pode vencer. Mas estando com Ele, você só precisa crer. Porque do impossível, daquilo que não parece, você não vê nada, Ele traz coisas maravilhosas. Amém? A palavra de Deus declara: haverá alguma coisa difícil demais para Deus? E a mesma palavra declara: porque para Deus não haverá impossíveis. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada neste mundo que Ele não possa resolver. E é por isso que você pode adorar esse Deus com todo o seu fôlego, mesmo se as dificuldades estiverem batendo na sua porta, porque na hora certa Ele vai se levantar. E quando Deus se levantar, irmãos, a sua vitória vai chegar. Você vai atravessar o mar e cantar o hino da vitória. Você só precisa crer e confiar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que não vê.
Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Boa noite a todos. Vamos estarmos na casa do Senhor, louvando ao nosso Salvador, Redentor, ao Deus que está acima de todas as coisas, mas ainda é o Deus presente, é o Deus conosco. Aleluia. Antes de nós continuarmos trazendo a mensagem desta noite, nós estamos no último domingo do mês de março. Como nos predispomos ao longo desse ano, todo final de mês nós estaremos orando pelos nossos aniversariantes do mês. E esse mês nós temos um aniversariante muito especial, o Isaac. E parabéns, Isaac. Vem aqui na frente, Isaac, para a gente orar por você. Está com vergonha? Não, vem com ele, o irmão Alberto. Vai querer receber não, Isaac? Glória a Deus, louvamos a Deus pela vida do Isaac, faz parte dessa família. O nosso desejo é que Deus continue te abençoando, continue te guardando, que você cresça com saúde, com graça, com sabedoria na presença do Senhor. Amém? Aqui uma lembrança para você. Vai dividir com os papais, né? Muito bom. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Isaac. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida do Isaac, obrigado por mais um ano de vida. Obrigado porque até que o Senhor tem cuidado da vida do Isaac. Eu sei que o Senhor tem planos, propósitos, projetos para a vida dele. E a nossa oração, a nossa pedida é que o Senhor venha cumprir todos eles na vida. Continue guardando ele, direcionando que ele cresça amando o Senhor, amando a tua casa, a tua palavra, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a vida do Senhor, abençoe sua casa, seus pais, dando sabedoria para ensiná-lo e criá-lo na tua presença. É assim que nós oramos, te agradecendo pela vida de Isaac, abençoando a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As crianças, até 9 anos, não é isso? Na cabeça? Até 9 anos, venham aqui na frente para nós orarmos com vocês. O Isaac já estava recebendo a oração, já fica para receber mesmo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para as nossas crianças, né? Elas não são o futuro da igreja, elas são o presente e o futuro da igreja. Ainda hoje, nesse tempo, Deus usava crianças no seu tempo, Deus usa criança hoje para fazer a sua obra, para alcançar o coração de pais, para alcançar o coração de amigos, que Deus possa usar para uma dessas crianças. Pai, muito obrigado pela vida de cada criança. Estarão indo agora para a sua sala, agora estarão aprendendo, Pai, uma linguagem voltada para elas. Que esteja abençoando a professora, dando graça, sabedoria, capacitando a teu filho. Eles tenham um tempo de aprendizado na tua presença. Eles possam crescer, Deus, aprendendo, conhecendo, não apenas conhecendo de saber que existe um Deus, mas que eles cresçam tendo um relacionamento pessoal, profundo com o Senhor, e experimentando e vivenciando tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a vida deles. É o que nós te pedimos, Pai, pegando a vida deles em tuas mãos. Amém e amém. Podem cuidar dessa com vocês. Glória a Deus. Irmã Lorena, tem como você colocar o cartaz da campanha? Vou aproveitar aqui que já está. Amados, como começamos a anunciar já no nosso culto anterior, agora no mês de abril, nós estaremos celebrando ao longo do mês de abril a campanha estadual de missões. Ali está nacionais, mas a gente tenta explicar. Foi feito pela organização nacional, mas é direcionado para missões estaduais. Então, cada estado estará organizando em suas igrejas, voltado para o estado. E nós também fazemos parte da Convenção Batista Nacional e também celebramos como temos feito nos anos anteriores. E eu quero encorajar você a orar, eu quero encorajar você a ofertar, eu quero encorajar você a se dispor todas as maneiras que você puder para cumprir a vontade do Senhor, o ID do Senhor. Aonde você estiver, você se tornar ali uma extensão da vontade de Deus para alcançar a vida daqueles que estão perto de você. Através de um conselho, através de uma palavra, através de uma oração, você pode ser um instrumento de Deus para atrair aquelas pessoas e apresentá-las a Jesus.
Eu aprendi, nós entendemos que a salvação não somos nós que salvamos as pessoas, mas nós conhecemos o Salvador. Nós somos alcançados por Ele. E porque Ele nos amou, hoje nós também podemos compartilhar este amor com outros. Porque todos nós precisamos conhecer o Senhor e viver um relacionamento com Ele. Então eu quero encorajá-lo a participar. E ao longo do mês de abril nós teremos pelo menos 3 cultos, onde nós estaremos falando sobre missões estaduais. E no próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês de abril, nós vamos receber aqui o Tiago Rangel. Ele é amigo do pastor Tiago e ele é um cadeirante. E ele tem um testemunho muito lindo. E ele vai estar compartilhando a palavra de Deus. E ele também vai estar compartilhando um pouco do seu testemunho, nos mostrando que muitas vezes nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos elas. Mas quando nós decidimos avançar, nós rompemos apesar das dificuldades. E eu tenho certeza que será uma noite muito abençoadora para a minha vida e para a sua vida. Então participe, ore pela vida dele, convide alguém para estar aqui. Normalmente o nosso culto de ceia acontece sempre no primeiro domingo. Mas em abril também é um mês especial porque nós celebramos a Páscoa. Então o nosso culto de ceia não vai acontecer no próximo domingo pela manhã, vai acontecer no segundo domingo de abril, à noite, quando nós teremos um culto especial de Páscoa, porque o nosso Redentor está vivo, amém? Então nós vamos celebrar a nossa campanha estadual de missões. Estamos também deixando com alguns outros irmãos para que possam estar aqui conosco celebrando. A Betel vai vir junto com o irmão Tiago, o pastor Tiago também vai estar aqui conosco, vão estar ministrando. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu quero encorajar você que já se envolve com missões, continue, se engaje cada vez mais, se envolva cada vez mais, sempre que você puder, faça, orando, contribuindo, indo, que Deus possa usar a minha vida, usar a sua vida, de todas as maneiras, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero encorajar você que quer ofertar para missões. Nós temos um envelopezinho preto, não é isso, irmão Moreira? Ali, ao longo desse mês de abril, se você quiser trazer uma oferta especial para missões, eu quero encorajar você a orar, deixar o Senhor ministrar o seu coração. Você vai poder estar usando esses envelopes e trazendo, porque nós vamos, na hora de contar, nós vamos saber que aquele valor está sendo direcionado para a obra missionária. Que Deus possa abençoar você que já é envolvido com a obra missionária. E se você ainda não é, Deus possa abençoar para que você seja. A visita na casa de recuperação vai acontecer no dia terceiro domingo, né? Terceiro sábado. No terceiro sábado de abril, nós vamos estar fortalecendo. Se você não foi, ou se você já foi, quiser ir de novo, puder ir, o convite está aberto, é uma oportunidade que você está participando. Se você não puder ir, mas quiser abençoar os irmãos, tem recolhido ofertas, tem recolhido alimentos, abre o seu coração e deixa Deus usar a sua vida. Ele tem te abençoado, Ele tem me abençoado. Certamente Ele quer, através da nossa vida, abençoar outros. Então fique atento às nossas programações de abril, participe, convide a outros e vamos juntos celebrar ao nosso Salvador, ao nosso Jesus, porque Ele é sempre digno. As nossas circunstâncias, irmãos, elas podem mudar. Os nossos dias nem sempre são bons. Nem todos os dias a gente acorda e o sol parece estar brilhando. Mas Ele continua sentado no alto sublime trono, reinando. Ele continua soberano. E além de governar todas as coisas, Ele continua perto de mim e de você. Por isso agora, salte a Ele e renda a Ele tudo o que você tem, porque Ele é digno. Amém? Glória a Deus. Ao longo dos últimos domingos, nós temos trabalhado com o tema até que nada mais importe. E temos aprendido que Deus espera de nós, que nós o busquemos a um nível tão mais profundo. Deus tem tanto mais para a minha vida e para a sua vida. E Ele já fez aquilo que ninguém mais poderia fazer. Ele veio até você. Ele fez o primeiro passo foi Ele que deu. Mas agora Ele tem esperado que nós o busquemos continuamente, com intensidade, com continuidade, porque Ele quer derramar mais sobre a sua vida, Ele quer derramar mais sobre a minha vida, mas para isso nós precisamos buscar. Temos aprendido que Ele exige muito de nós, é verdade,
mas é porque Ele nos ama, é porque Ele se importa conosco, Ele tem o melhor para nós. E que se Ele não for o primeiro no nosso coração, outra pessoa, outra coisa será. E ninguém vai cuidar tão bem de você quanto o Senhor. Ninguém vai governar tão bem a sua vida quanto o Senhor. Nem você mesmo. Eu mesmo não vou governar a minha vida tão bem como o Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. E Ele tem nos chamado a uma entrega contínua. E nesse último domingo, falando a respeito desse tema, apesar de que durante todo o ano de 2023 nós iremos sempre falar sobre isso. Porque nós estamos numa jornada. E nessa jornada nós oscilamos. Nem sempre nós somos constantes. Assim como nos nossos relacionamentos, muitas vezes a intensidade com que nós amamos uns aos outros, né? Tem dia que nós amamos mais, tem dia que a gente ama um pouco menos. Tem dia que a gente quer abraçar e tem dia parece que a gente quer ver bem longe. Nós fazemos isso, nós temos nos nossos relacionamentos essas oscilações. E muitas vezes assim é também o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós temos uma fase de intensidade com Deus que dura. E aí de repente acontece alguma coisa e parece que a gente vai declinando. E nesse relacionamento entre o homem e Deus, eu e você estamos incluídos em pelo menos das três situações em que eu vou citar agora. Ou nós não temos nenhum relacionamento com Deus. Existem pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus. Elas não foram alcançadas ainda pelo Senhor, elas não conhecem a Deus, elas não se relacionam com Ele, ou elas sabem que Ele existe, mas elas não querem nenhum tipo de relacionamento. O segundo caso é aquele que o ser humano tem um relacionamento pessoal, ele conheceu a Deus, e ele tem um relacionamento pessoal crescente, profundo com Jesus. Ele está ali constantemente lutando para manter esse fogo aceso no seu coração. Mas existem algumas pessoas que estão se relacionando com Jesus de forma superficial. Talvez um dia o coração queimou, ardeu, havia intensidade, havia continuidade, mas de repente o relacionamento ficou superficial, ele começou a declinar. Aos poucos aquele sentimento foi mudando, aquela intensidade foi diminuindo, aquele amor foi se apagando. E eu preciso perguntar, porque nós precisamos entender em que contexto nós estamos. Será que eu me encontro em uma posição onde eu não me relaciono com Deus? Será que eu estou em uma posição onde o meu relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal, crescente, profundo? A cada dia que passa, eu amo mais a Jesus. A cada dia que passa, meu coração está mais empolgado com Jesus, está mais empolgado com o que Jesus está fazendo. Ou será que o meu relacionamento está estagnado? Ou pior, declinando? Talvez eu me encontre em um estado de superficialidade. Eu me relaciono com Deus, mas é superficial. Eu me relaciono com Deus, mas não é mais tão empolgante como era antes. Não é tão intenso como era antes, não é tão constante como era antes, porque em algum momento aquele relacionamento, aquela paixão, aquele ardor, aquele fogo que queimava na minha alma, no meu coração, ele começou a diminuir. Quando a gente acende a fogueira, a primeira coisa que acontece é o que? A chama sobe, não é verdade? Você vê a chama subindo, até bonito. A última vez a gente fez uma fogueira lá na casa do irmão Alberto, a labareda foi lá em cima. Só que depois foi passando o tempo, o que acontece? A labareda começa a o quê? A diminuir. E aí fica às vezes só aquela brasa. E se o fogo não for alimentado, o que acontece? A brasa. Talvez um dia você está me escutando e como Deus me confrontou. Talvez um dia você se encontrou com Jesus, Ele se encontrou com você. E o seu coração acelerou, sua alma estremeceu. Você ficou assim: tudo que eu quero é estar. Não tinha esforço, nada era pesado demais, nada era cansativo demais.
Não importava, você não estava focado em ninguém, nem nada. Tudo que importava era agradar a Deus, era cumprir a vontade dele, estar na casa dele, estar fazendo a obra dele. Havia um desejo de estar com ele, de orar, de ler a sua palavra, de conhecê-lo e de se relacionar com ele. Eu me lembro quando ainda com 9 anos meu coração começou a queimar por Jesus. E eu não entendia, mas eu me lembro na igreja, o desejo, eu queria estar na igreja, eu queria estar na casa de Deus, eu queria ouvir a palavra de Deus, eu queria aprender mais sobre Ele. E ao longo de toda uma vida, hoje eu tenho 34 anos, eu posso olhar para trás e ver que infelizmente eu vi o meu amor por Jesus oscilar. Eu vi a intensidade do meu amor por Ele diminuir, aumentar, diminuir, aumentar. E talvez na sua vida também foi assim. Mas a questão é, em que situação você está agora? Como está o seu coração para com Jesus? Como está a intensidade do seu amor para com Jesus? Para com o que Ele está fazendo no mundo, para com o que Ele está fazendo no reino? Como está a intensidade do seu anseio, do seu desejo por Ele? Jesus trouxe um alerta há muito tempo atrás. E Ele disse o seguinte lá em Mateus: olha, nos últimos dias, o amor vai se esfriar. O amor vai diminuir. E esse amor que ele está falando aqui, não é amor no sentido que às vezes a gente fala assim, o amor vai diminuir, a gente olha para o mundo e fala assim, alguém que não conhece a Deus, é por isso que o amor vai diminuir. Não é de pessoas que não conhecem a Deus. Ele está falando de pessoas que conhecem o amor, que viveram o amor. Ele está falando para cristãos. Ele está dizendo que o amor vai se esfriar. Pessoas que amaram vão começar a amar menos. A maldade vai crescer no mundo e as pessoas vão amar menos. E é diante do alerta de Jesus, eu preciso fazer uma avaliação da minha vida. Você precisa fazer uma avaliação da sua vida, porque nós sabemos que Ele está voltando. E nós precisamos saber em que posição nós estamos. Se nós não estamos nos relacionando com Ele, se o nosso relacionamento com Ele continua crescente, se aprofundando, ou se o nosso relacionamento com Ele está superficial ou declinando. Porque Ele alertou que isso ia acontecer. O amor de muitos se esfriaria. Nós precisamos perguntar, será que eu estou fazendo parte desse contexto? Onde o meu amor por Ele, o meu amor pelas pessoas está diminuindo? Será que o meu amor pelo meu irmão está diminuindo? Será que o meu amor pelo perdido está diminuindo? Será que o meu amor pelo Senhor está diminuindo? Nesse contexto, nós somos chamados à atenção. Porque se você não tem relacionamento nenhum com Jesus, eu quero encorajar você nesta noite, você que está ouvindo. Ele quer que você o conheça, como Ele te conhece. Ele quer se aprofundar, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Se você está em um relacionamento crescente com Jesus e você sente o seu coração queimar de amor por Ele, de amor pela sua obra, de amor pelo que Ele está fazendo, eu quero dizer para você, cuidado, guarde o seu coração, alimente a chama do seu coração e não deixe que nada e nem ninguém te roube isso, porque disso depende a sua vida, disso depende a minha vida. Não deixe que nada e nem ninguém roube o amor que você tem por Jesus. Mas se você, olhando para a sua realidade, você percebe que houve uma diminuição na intensidade, no prazer, na alegria, na busca, nesta noite, nós somos convidados não a desistir, não a parar, não a entregar os pontos, mas Ele está nos chamando a nos levantar
nos voltar para Ele, realinhar o nosso coração para Ele, e então nos aprofundar e crescer nesse relacionamento. Dentro do texto de Apocalipse, eu quero refletir com os irmãos. Apocalipse no capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Você pode ler comigo, ou na sua Bíblia, ou você pode nos acompanhar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tem isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ao lermos esse texto, irmãos, somos alertados mais uma vez. Lá em Mateus, Jesus estava alertando: o amor vai diminuir. E agora, João está escrevendo às igrejas. E a uma dessas igrejas ele diz o seguinte: olha, tenho algo contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. O amor de vocês se esfriou. E aí ele traz para nós uma resposta, ele nos chama a atenção, ele aponta o que está acontecendo no meio daquela igreja, mas ele não só aponta o problema, mas ele traz a solução, ele dá a resposta, ele dá o caminho que é necessário fazer para corrigir o erro, porque esse é Jesus. Ele não apenas nos aponta: você está errado nisso, mas quando ele nos corrige porque ele nos ama. Então quando ele nos corrige, ele diz: agora você precisa mudar o caminho que você está seguindo, e você precisa então fazer este caminho. E aqui nesses versículos nós encontramos um erro gravíssimo no meio da igreja, e que talvez hoje está acontecendo comigo e com você, porque um dia o meu amor por Jesus foi muito grande. O seu amor por Jesus foi grande e intenso. Havia um anseio no seu coração por Ele, pela sua obra. Mas talvez você se encontre em uma situação onde esse amor se esfriou. Como aconteceu na igreja de Éfeso, talvez também está acontecendo com você. E Jesus está dizendo que isso é um erro. Mas Ele não apenas aponta o erro, mas Ele está dizendo: existe uma maneira de corrigir este erro. E o meu desejo é que esse erro seja corrigido. Jesus não está nos confrontando apenas para dizer o quanto nós somos pecadores e limitados, mas Ele está nos confrontando porque Ele quer nos restaurar, Ele quer nos curar, e Ele quer nos levantar para a sua glória. Ele quer que nós desfrutemos plenamente de todo o seu amor. E é interessante que no último domingo nós falamos sobre distrações que muitas vezes atrapalham e nos afastam da presença do Senhor. Falamos que o pecado é uma das coisas que nos afasta da presença do Senhor. Quanto mais nós pecamos, mais distante da presença de Deus nós ficamos. Isso esfria o nosso amor. Falamos também que quando nós não nos envolvemos, ou quando nós nos ocupamos demais com as coisas desta vida, isso também pode se tornar uma distração e nos afastar da presença do Senhor, porque nós damos muito de nós para essa vida e aí acabamos não entregando muito para Deus. Só que quando você lê o texto em Apocalipse, é interessante porque essa igreja era uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja que estava envolvida na obra, estava trabalhando. Era uma igreja que não tolerava heresia. Era uma igreja que tinha uma teologia bíblica. Era uma igreja que aparentemente seria um exemplo. Ela era perseverante, ela foi perseguida
pregado a verdade. Se alguém viesse com uma mentira, ela não aceitava. Ela não buscava, não aceitava a idolatria. Ela não ficava só no campo das ideias, mas ela trabalhava, porque a Bíblia fala que ela era trabalhadora. Olha, eu sei o seu trabalho árduo, eu sei que você persevera, que você não tolera homens maus, que você não desfalece diante das perseguições e das provações. Meus irmãos, vamos combinar. Você lê um histórico desse, alguém fala para você sobre essa igreja, você ia falar o quê? Essa igreja vai ser. Eu quero ser essa igreja. Ela tinha tantas características positivas que fica até difícil falar com ela. Só que apesar de todas essas características visíveis, existe um mas. E aí ele fala: mas tenho, porém, contra vocês, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que isso nos ensina? Que nós podemos perseverar, podemos trabalhar muito, podemos até ter uma pregação coerente, podemos reprovar, combater o erro, mas nada substituirá. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, fala que não importa o que eu faça, se tudo que eu fizer, se não houver amor, perde o sentido. Era a igreja exemplar, mas em algum momento da sua trajetória, da sua caminhada, essa igreja exemplar, essa igreja que Paulo vai elogiar em Efésios 1,15, vai falar: olha, por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. O amor era uma característica real no início desta igreja. Ela amava Deus e ela amava os outros, porque o amor a Deus está diretamente relacionado ao amor ao próximo. Se eu não consigo amar a quem eu vejo, eu não consigo amar a Deus. Se eu falo eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, então eu sou um mentiroso. É isso que a Bíblia fala. Ah, eu odeio ele, eu amo a Deus, mas eu odeio ele. Não gosto dela. Ela é minha irmã, congrego com ela, mas eu amo a Deus. Mas uma coisa, pastor, não tem nada a ver com a outra, mas a Bíblia diz que tem tudo a ver. Se eu não amar você e falar que amo a Deus, eu estou mentindo. Em algum momento, a igreja que agora tinha sido elogiada pelo apóstolo Paulo, porque o amor era uma característica, e o próprio Jesus, em todas as escrituras, vai falar que a base de tudo é o amor. Saberão que vocês são meus discípulos, porque vocês amam uns aos outros. O amor a Deus se manifesta e deve se manifestar também no amor uns pelos outros. Porque se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo os meus irmãos, então eu estou mentindo. O meu amor está defeituoso e eu preciso corrigir. Aquela igreja tinha começado muito bem. Ela amava, ela era fiel, mas ao longo do percurso, entre um texto e outro, entre a escrita de Efésios para o que João vai escrever em Apocalipse, alguns estudiosos vão dizer que é um espaço de mais ou menos 40 anos. Em algum momento da trajetória desta igreja, o amor que estava aqui começou a diminuir. E agora aquela igreja que continuou fiel na verdade, que suportou as provações e não parou, que trabalhava e trabalhava e trabalhava pelo reino, estava sendo agora corrigida, porque o seu amor, ele não tinha acabado, mas ele tinha esperado. Ele estava como aquela brasa que fica, depois que a labareda subiu, e aí ela foi apagando, apagando, e ficou como uma brasa que está ali. Ele não desapareceu, mas ele diminuiu. Então agora o próprio Senhor chama a atenção dessa igreja. E é o próprio Senhor que nos chama a atenção. Porque não basta amar o Senhor, nós precisamos amá-lo com todo o nosso coração.
Não basta eu ter um relacionamento e saber quem Deus é. Meu relacionamento com Ele precisa ser pessoal, crescente e profundo. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Essa igreja, ela não deixou de amar, ela só não amava mais como ela amava antes. Essa igreja conseguia examinar todo mundo, mas ela não estava conseguindo enxergar que o seu próprio coração havia diminuído o amor. E às vezes nós somos assim. Nós conseguimos julgar. Eu consigo olhar para a Joyce e dizer tudo que a Joyce deveria fazer na vida dela. Eu consigo apontar todos os defeitos da Joyce. Eu consigo olhar para o Nil e falar assim: o Nil ele tinha que corrigir isso, o Nil ele tinha que fazer aquilo, o Nil tinha que ser assim, o Nil tinha que ser assim. O Nil não está certo nisso, o Nil não está certo naquilo. É isso que a igreja de Deus faz. Mas sabe qual é o problema? É que ela ficou tão boa em observar o defeito dos outros que ela não conseguiu perceber que ela estava afundando. Ela estava afundando o seu próprio amor, havia diminuído, e ela não percebeu. Em sua teologia, em sua visão, em um nível já talvez ensurdecedor, ela não amava mais aos irmãos comuns. Ela não estava amando mais Jesus como antes. Outras motivações fizeram com que ela continuasse fazendo o que ela estava fazendo, e ainda que o que ela estava fazendo fosse certo, a motivação por trás daquilo estava errada. E Deus também está nos sondando hoje, como estava sondando. Deus está medindo o meu amor e o seu amor por Ele. E Ele vai medir esse amor até o fim. E todas as vezes que o meu amor por Jesus diminuir, Ele vai falar comigo assim: você está fazendo o que eu estou mandando você fazer, mas você não está me amando. A intensidade, o desejo, o anseio não é o mesmo. Então nós precisamos entender o que é o primeiro amor. Mateus fala, Mateus 13, 45, 46, em uma das parábolas de Jesus, ele diz o seguinte: que o homem encontrou uma pérola de muito valor. Quando ele encontrou essa pérola, ele vendeu tudo que ele tinha para ter. Em outro momento ele fala que o homem encontrou num terreno um tesouro. Ele vai e vende tudo que ele tem, compra aquele terreno, porque aquele tesouro que é o reino de Deus. O meu relacionamento com Jesus é a coisa mais preciosa que eu tenho. E o que vai demonstrar a intensidade do meu amor é a minha disposição em vender tudo que eu tenho, deixar tudo que tenho para amar. Há uma frase de William Hendricks, diz assim: uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção. Ela pode cumprir com seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. Assim é a igreja de Éfeso. Às vezes nós estamos na igreja, fazemos a obra de Deus, mas o nosso amor por Jesus não é o mesmo. A alegria de fazer as coisas para Deus não é o mesmo. Você faz, às vezes eu faço, mas não há prazer. Não como antes. Às vezes eu acho até legal. Ou então às vezes eu faço uma coisa e aí momentaneamente eu me alegro, mas não é constante. Logo se vai. Richard Baxter diz o seguinte: prazer em Deus é a saúde da sua alma. Essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer. Pergunte para você nesta noite: você tem tido prazer de estar na presença do Senhor? Você tem tido prazer de buscar a Deus? Quando você está cultuando, quando você está servindo, dentro ou fora da igreja, você tem encontrado prazer? Há uma alegria, há um desejo, há um anseio no seu coração, um prazer. Porque se não há, então isso é um sinal de que o amor está diminuindo. É um sinal de que o amor
já diminuiu. E se ele diminuiu, nesta noite o Senhor está me chamando e te chamando para reacender a chama do nosso coração. Nós vimos que existem muitas coisas tentando roubar o nosso amor por Deus. Todos os dias nós enfrentaremos inimigos tentando tirar o nosso prazer de estar na presença de Deus. E se nós não nos posicionarmos contra isso, se nós não nos levantarmos e lutarmos contra isso, eles vão conseguir roubar a sua alegria, roubar o seu prazer, te transformar em alguém que sabe quem Deus é, que um dia viveu, experimentou, mas que agora é só uma lembrança do passado. E não é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Há tanto de Deus para nós, há tanto que nós não conhecemos, há tanto que nós não experimentamos, e ainda está acessível para mim e para você. Não está longe, como nós aprendemos, mas está perto, e se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Ele não está só sentado no alto e sublime trono governando. Ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco. Ele está aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Ele está nas páginas das Escrituras. Ele é encontrado quando dobramos o nosso joelho e clamamos a Ele com o coração quebrantado. Quando erguemos as nossas mãos e cantamos em adoração a Ele, nós o encontramos. Ele não está longe, Ele está perto. E se o seu amor por Ele tem diminuído, se o seu amor por Ele está se esfriando ou se esfriou, nessa noite Ele está nos chamando a voltar. A voltar. Israel também passou por isso. Jeremias 2:2, o profeta, em nome do Senhor, diz assim à nação de Israel: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não cercada. Lembra quando Jesus te chamava e você não discutia? Lembra quando Ele te convidava e você ia? E antes dele chamar, você já estava se dispondo a encontrar. Quando seus olhos estavam voltados para Ele. Como eu fui confrontado por Deus. Porque eu descobri, para minha tristeza, que muitas vezes eu tenho deixado o meu amor por Jesus de mim. E eu estou fazendo o que Ele me pediu para fazer. Eu estou cumprindo as minhas responsabilidades. Eu estou vindo à igreja. Eu oro pelos irmãos. Eu estudo para preparar um bom sermão. Eu visito, eu aconselho. Estou fazendo aquilo que o pastor precisa fazer. Mas eu tive que dobrar o meu joelho e reconhecer que muitas vezes tem faltado a intensidade, o prazer e a alegria de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Aquilo que me levantava, me movia, que me despertava horas, que eu fazia com fome, que eu andava quilômetros, investia o tempo que fosse necessário, porque eu era limpado e movido pelo intenso amor por Jesus. Mas muitas vezes tenho deixado esse amor se esfriar. E às vezes nós pensamos que o amor se esfria apenas por causa do pecado ou por causa das distrações. Mas enquanto eu estudava sobre o assunto, quando você lê o texto ali em Apocalipse, não fica claro a razão. Então você precisa fazer uma leitura. Às vezes o que tem esfriado o meu amor e o seu amor, sabe o que é? A decepção. Você se decepcionou com alguém na caminhada e aí você começou a amar Jesus. Você não entendeu aquilo que aconteceu na sua vida, você perguntou o porquê, não teve a resposta que você queria, e o seu amor começou a reconhecer Jesus. Você foi acometido de uma enfermidade e Ele não te curou, e o seu amor perdido. Você pediu para Ele abrir uma porta, fazer isso, fazer aquilo, Ele não fez e você começou a amar
dificuldades que nós passamos, provações, essas coisas vão tirando o nosso prazer, a nossa alegria. Primeiro João 4:20. À medida que eu diminuo meu amor pelas pessoas, em consequência, eu diminuo meu amor por Jesus. Talvez você se afastou, a pandemia foi uma coisa que afastou muitas pessoas. É verdade ou não? E hoje as pessoas estão assim, hoje em dia é difícil confiar nas pessoas, então vamos manter a distância delas. Se eu não estou amando as pessoas, o meu amor por Jesus talvez está diminuindo. Só que eu não consigo perceber porque às vezes eu esqueço que existe esse texto. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem não ama a Deus, ame também o seu irmão. À medida que o meu amor pelo Tiago diminui, o meu amor por Deus diminui. Se eu não amar o Tiago do jeito que Jesus quer que eu ame, o meu amor por Jesus automaticamente diminui. Se eu não amar a Cristo, como Ele diz que eu tenho que amar, automaticamente meu amor por Deus. Então, às vezes a gente está lutando contra o pecado, mas a gente deixa uma decepção diminuir o nosso amor. Uma provação que enfrentamos diminui o nosso amor. Mas existe uma resposta de Deus para mim e para você. Se você está me ouvindo aqui nesta noite, e você percebe que o seu amor por Ele diminui, há uma resposta dele para você nesta noite. E então ele começa a dizer o seguinte: contra você, porém, tem isso. Você não tomou o seu problema. Então lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então a primeira coisa que ele diz para mim e para você é o seguinte, e aqui a expressão é imperativa. Exige uma atitude, é um exercício da minha vontade e da sua vontade. É uma ordem. Se o seu amor diminuiu, então lembre-se. E é interessante que ele está dizendo, lembre-se do seu pecado. Lembre-se porque você caiu. Não é disso que ele está falando. Lembra-se de onde você caiu. Onde você está no auge do seu amor por Jesus? Como você vivia? Como eu vivia? Qual era a minha postura para com os meus irmãos? Qual era a minha postura para com a obra do Senhor? Qual era a minha postura para com o Senhor? Ele está dizendo o seguinte: lembra onde você estava, quando o seu amor era mais intenso, era sincero, era puro, onde o seu coração mais queimava. Lembra-se daquele tempo, lembra-se daquele momento. E aí eu faço um link com o que o profeta Jeremias usa em Lamentações. Eu quero trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Ele se lembra dos feitos do Senhor nos seus momentos mais difíceis, para aumentar a sua fé, para se manter firme. E é isso que Jesus está falando, é isso que a palavra dele está nos ensinando. A primeira coisa que você precisamos fazer é nos lembrar de onde nós caímos. Onde nada nem ninguém te impedia de adorar o Senhor, onde as críticas não te paravam. Mas com o passar do tempo, qualquer coisa nos aborrece. Às vezes nós falamos assim: eu não tenho mais tempo para isso, eu não preciso suportar isso. E aí o nosso coração se entristece, o nosso amor se enfraquece.
Com o passar do tempo, a igreja deveria amar mais. E ela estava amando menos. O tempo está passando para mim e para você, nós temos que amar mais. Temos que suportar mais uns aos outros e não temos. Temos que buscar mais e não temos. O tempo está passando e não é para pensar assim, eu já busquei muito, eu já amei muito, eu já suportei muito. Não, está passando o tempo e ele está dizendo assim, está diminuindo. E você pode fazer tudo, mas se o seu amor diminuir, eu virei até você. Eu virei até você. Lembra-se. Quando o filho pródigo começou o seu caminho de restauração, quando foi? Quando ele se lembrou da casa do pai. Quando ele se lembrou de onde ele saiu, de onde ele estava, ele sabia que lá era o melhor lugar. Ele se lembrou o que ele tinha deixado para trás. E foi quando ele se lembrou de onde ele saiu. Então ele começou o caminho de volta. Nesta noite o Senhor está me chamando e te chamando a nos lembrarmos de onde nós saímos. De quando nós vimos aos cultos para entregar tudo a Ele e não para prestar atenção em tudo. Para ver se algo está nos agradando ou não nos agradando. Quando nós lidávamos uns com os outros, sem tanta cisma, sem tanta rigidez, sem tanta barreira. Quando a gente chega na igreja, o que a gente tem como perspectiva? Que todo mundo é uma bênção. Então nós não criamos essas barreiras, nós vamos com o coração aberto. E aí passa o tempo, o irmão nos ofende, a gente descobre que as pessoas são imperfeitas. Só que em vez de a gente aumentar o nosso amor, a gente diminui. Isso que aconteceu na igreja. Eles se tornaram muito rígidos e o amor foi desaparecendo. Eles se tornaram muito críticos, mas o amor foi desaparecendo. Eles trabalhavam muito, mas o amor estava desaparecendo. A chama que outrora era um exemplo que alcançava não apenas os de dentro, mas os de fora. Aquela chama vibrante tinha se tornado uma brasa que estava se apagando. Então, depois que nós nos lembramos de onde nós estávamos e de onde nós caímos, a segunda coisa que ele diz é: arrepende-se. E aí é que nós precisamos entender: todo arrependimento vem de um pecado. Se ele está dizendo, lembra-se de onde caíste e arrepende, sabe o que ele está dizendo? Você está pecando. Quando eu deixo o amor esfriar, eu estou pecando. Nós aprendemos sobre a lei da reciprocidade. Ele veio até nós. Só que depois existe uma responsabilidade de cultivar este amor, de buscá-lo intensamente, de amá-lo, de não deixar que nada e nem ninguém apague esse amor. Aqui ele está trazendo a responsabilidade da igreja. Vocês abandonaram. E aqui não é uma perda. Não é assim, eu estava passeando, mas foi sem querer, eu deixei cair no amor. Eu estava na rua e veio um ladrão e roubou. A culpa não é do diabo, a culpa não é do irmão, a culpa não é de ninguém além de mim e de você. Aqui o ato é: você deixou o seu amor por mim diminuir. E você está em pecado. David, você deixou o seu amor diminuir, você abandonou o amor. Na intensidade que você me amava, você é culpado. Não é ninguém, não é um diabo, você abandonou. Como o filho pródigo abandonou. Nós temos abandonado. Nós deixamos. Quando você vai estudar os originais aqui, é de deixar. Eu tinha um amor intenso por Jesus, eu fui deixando a chama apagar voluntariamente.
eu tinha responsabilidade de manter a chama acesa e eu não mantive. É por isso que a segunda coisa que eu preciso fazer é me arrepender. E arrependimento é voltar. Se o pecado errar o alvo, se arrepender é mudar o curso em direção ao que estava certo. E foi isso que o filho pródigo fez. Quando ele se lembrou de onde ele caiu, então agora ele começa a voltar para casa do pai. Ele não botou a culpa nos amigos dele que gastaram tudo que ele tinha. Ele não botou a culpa no pai dele que deu a herança antes do tempo para ele. Não. Ele tinha feito escolha. Ele deixou o amor dele se esfriar. Eu deixei o amor se esfriar. Você deixou o amor se esfriar. E é por isso que nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: você tem pecado contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Eu tenho pecado contra o Senhor. E a única maneira de corrigir pecado é arrepender-se. Não é um problema, é um pecado. Não é uma dificuldade, é um pecado. Dificuldade é dificuldade, pecado é pecado. E deixar o nosso amor por Jesus se esfriar é um pecado. Deixar o nosso amor pelos nossos irmãos se esfriar é um pecado. E nós somos responsáveis por nos arrepender. Somos chamados a nos arrepender e a confessar o nosso pecado diante do Senhor. Senhor, eu tenho te amado menos. Eu tenho amado os meus irmãos menos. E a culpa é minha. Porque eu abandonei aquilo que um dia o Senhor me deu, um preço tão alto. Mas eu venho a Ti em arrependimento, porque o coração quebrantado o Senhor não desprezará. E Ele fala que se nós o buscarmos, se nós clamarmos, Ele nos encontrará. E então Ele fala: agora que você se arrepende, volte a praticar. Volte a praticar as primeiras obras. E aí nós precisamos ler o texto, o seu contexto, para entender o que é as primeiras obras. Aquela igreja já era uma igreja que trabalhava muito, eles tinham acabado de se elogiar, então não era mais obras que Deus queria. Às vezes nós estamos tentando compensar o nosso amor por Jesus fazendo mais obras, mas não era mais obras que Jesus estava.